Medita comigo na palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Versículo muito usado, né? Nós usamos muito nas igrejas esse versículo, né? Que mesmo com a quantidade pouca de pessoas, se nós estivermos reunidos, né, dois ou três, né, falando de Jesus, falando do amor de Cristo por nós, Ele está no meio, né? E isso é bem verdade. Só que a palavra em si, no contexto bíblico, se aplica de outra forma, né? Se aplica com outro contexto. No versículo 15 por diante tem a epígrafe da leitura, né? Como se deve tratar a um irmão culpado, né? Ou seja, como a gente tem que tratar um irmão que erra com a gente, né? Que tem uma falha, né? E diz assim o versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai agi-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três, todas as palavras se estabeleçam, né? Ou seja, não é a questão de reunião, aqui o texto em si fala, né? De estar duas ou três pessoas falando o nome de Jesus, mas em si para testemunhar, né? E isso para nós nos impacta de que maneira, né? Que nós procuramos sempre estar no agrado de boas pessoas, né? Na companhia de boas pessoas, né? Quando a palavra de Deus nos diz para não nos sentarmos nas rodas dos escarnecedores, né? É para que nós venhamos somente a estar falando de Jesus Cristo, né? E assim nós estamos falando de coisas boas. Então, meus amados, pelo que nos diz a palavra, nós temos que nos rodear de pessoas boas para falar coisas boas, né? Pois quanto mais com pessoas que falem de Deus, que falem de Jesus, nós estivermos, mais nós vamos sentir a presença, né? Isso não quer dizer que nós temos que deixar amigos, né? Deixar parentes que não são evangélicos, né? Mas se nós não venhamos a conversar coisas mudanas, né? Juntar com essas pessoas para falar o que não agrada a Deus. Pois se nós se juntarmos com essas pessoas para falar coisas que não são de Deus, nós não vamos sentir a presença de Deus desse modo, né? Então, para que sempre a gente venha sentindo a presença de Deus, nós se reúnam com os irmãos, né? Com o nosso irmão em Cristo Jesus, né? E assim se cumprirá a palavra, né? Pois todos, quando nós estivermos reunidos em dois ou três,